Caros alunos, neste exemplo nós temos aqui um diagrama de blocos e a gente tem algumas considerações para calibrar o ganho e termos aí um sobressinal de 10% a uma entrada degrau. Mas primeiro vamos simplificar este diagrama de blocos. Uma coisa interessante é já enxergarmos aqui algumas simplificações de uma malha fechada aqui e transformarmos em uma única função transferência. A título de recordação, nós sabemos que quando temos uma malha fechada e aqui uma realimentação, nós podemos simplificar essa malha fechada por uma única função transferência, cuja resposta vai ser desta forma. Esta simplificação fica do tipo numa única expressão, assim você simplifica bastante. Então vamos pegar, por exemplo, já esse trecho aqui, que já é uma malha fechada. Então ele pode ser simplificado como o que vai dar, já fazendo aqui, já resolvendo já direto, né? Vai dar uma expressão de 1 sobre S mais 2. Agora, observe que nesse trecho daria uma malha fechada, mas tem esse termo aqui que está atrapalhando. Então, tem um artifício que nós podemos transladar esse nó para cá, mas como eu pulei esse elemento, eu tenho que multiplicar ele pelo inverso. Então, aqui, a nossa malha vai ficar aqui, só para continuarmos aqui, para a gente ter uma ideia melhor. Então, temos aqui alimentação positiva, negativa aqui. Esse trecho que eu já simplifiquei em malha fechada, que já vai ficar 1 sobre S mais 2. E aqui que nós estávamos comentando, né? Aqui o ganho de 2. E aqui eu vou pular esse nó. Vou pular um nó para depois desse elemento aqui, que é S mais 1. Como eu transladei para cá, eu multiplico aqui pelo inverso dele. E o nó passa a ficar aqui. Então observe que aqui a gente vai ter uma malha fechada com ganho K e que facilita bastante as nossas simplificações. Então esse trecho aqui a gente vai simplificar com uma expressão aqui em malha fechada, que vai dar 1 sobre S mais 1, 1 mais K, S mais 1. O que vai dar, fazendo direto aí o cálculo da expressão, mais K mais 1. Então observe como a expressão agora já ficou mais simplificada. Então a gente tem agora aqui 2S mais 2, já estou multiplicando direto aqui, né, o bloco da constante 2. Aqui é 1 sobre S mais 2. Aqui essa malha que eu acabei de simplificar, né, 1 sobre S mais K mais 1. E aqui eu estou subtraindo aqui por essa realimentação aqui. Lembrando que aqui é a entrada do nosso degrau unitário
e aqui a saída. Vamos chamar aqui essa saída de C. Então a gente tem que aqui eu estou realimentando com menos C, 1 vezes C, e aqui também com menos C vezes 2S mais 2. Então observa que eu vou ter uma realimentação negativa de 2S mais 3. Então observa que esse trecho aqui, essa malha com essa daqui, ela pode ser reduzida de maneira bem mais simplificada como 2S mais 3. E aqui, multiplicando aqui, vai ser 1S mais 2, que multiplica S mais K mais 1. Então, dessa expressão aqui bem grande, nós chegamos a uma simplificação aqui de uma malha fechada. Então agora, tranquilíssimo, né? Então eu vou considerar aqui, vamos considerar essa variável C como a saída e essa aqui R como entrada. Então a gente tem que a nossa malha fechada vai ser 1S mais 2 S mais K mais 1 mais 2S mais 3 e aqui S mais 2 mais S mais K mais 1. Resolvendo essa expressão, a gente tem finalmente, né, a função transferência de todo o diagramas de blocos aí bem simplificado, que vai ficar 1 sobre S ao quadrado mais 5 mais K mais 5 mais 2K. Perfeito. Com a função transferência agora de todo o sistema, então percebam que foi primeiro toda uma simplificação do diagrama de blocos, da gente ter agora a expressão da função transferência em malha fechada. Ele fala que o nosso sistema, que é um sistema aí de segunda ordem, ele tem uma resposta antes dele chegar no estado estacionário, ele dá um sobressinal, depois vai estabilizando até chegar no estado estacionário. Isso é uma resposta degrau, quando o sistema tem uma entrada degrau, até ele chegar num estado estacionário, ele tem um sobressinal, e uma exigência que eu quero é que a porcentagem desse sobressinal, que geralmente é dado por overshoot, essa abreviação, seja de 10%. Nós temos uma expressão, inclusive muito comum, né, nos livros aí de sistemas de controle, que é a relação do sobressinal em função do fator de amortecimento, onde esse epsilon, ou muitos livros trazem como xi, ele é o fator de amortecimento. Então nessa expressão aqui, ela relaciona o fator de amortecimento e o sobressinal. Se a gente aplicar logaritmo dos dois lados, a gente simplifica a expressão dessa forma. O fator de amortecimento é igual a menos logaritmo neperiano
do sobressinal. Então, percebam que se a gente colocar um sobressinal de 10%, substituindo essa expressão, a gente vai ter um fator de amortecimento de aproximadamente 0,6. Outra coisa muito importante da gente relacionar é que em sistemas de segunda ordem, essa expressão geralmente ela me traz os seguintes coeficientes. A expressão de segunda ordem, ela relaciona o fator de amortecimento, o amortecimento natural e aqui o amortecimento natural ao quadrado. Então, se eu pegar essas expressões, por exemplo, aqui, ela equivale a esses coeficientes aqui no sistema de segunda ordem. A mesma forma que se a gente pegar esse ômega-n ao quadrado, ela significa que é esse termo aqui, cujo S ele está ao grau 0. E aqui é o grau 1, ele é o duas vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural. Então, se a gente pegar esse trecho aqui e igualarmos e o W natural ao quadrado é 5 mais 2K, então a gente tem que a frequência natural é raiz de 5 mais 2K. Então, substituindo aqui, a gente tem 2 vezes 0,6 vezes raiz de 5 mais 2K igual a 5 mais K. Elevando ao quadrado dos dois lados, teremos 1,44, 5 mais 2K, e aqui o que vai dar uma expressão resolvendo as raízes, nós vamos ver que as raízes não são reais. Vamos ter aqui raízes complexas. Então a conclusão que chegamos é o seguinte, que esse sistema nós não vamos conseguir ajustar um ganho real K a ponto dele ter essa característica aqui desejada. Então serve para ilustrar que infelizmente nesse tipo de sistema a gente não vai conseguir ajustar um ganho para ele dar esse sobressinal de 10%. Então esse exercício foi bastante interessante, porque geralmente a maioria dos exercícios a gente calcula um ganho real a ponto de ter essas características. Então neste caso nós não conseguimos determinar aí um ganho a ponto de conseguir calibrar aí um sobressinal para esse sistema.